Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha aqui do nosso curso de Física e hoje a gente vai estudar as leis de Newton. Newton fez leis que determinassem como funcionam o movimento. Parece uma brincadeira, mas antes de Newton estudar e criar as leis e colocar fórmulas, fazer medidas, acreditava-se que, por exemplo, se eu quero pegar esse pincel e jogar ele lá na parede, na verdade, quando eu fazia esse movimento, uma força sobrenatural conduzia o pincel até a parede. Ou, quando eu jogava o pincel até na parede, o éter que envolvia o planeta é que fazia esse movimento. Antes dele formular essas forças, a palavra força não era óbvia, como é pra gente hoje, tá? Então, na primeira lei de Newton, ele determinou o seguinte: o que é a inércia? Na verdade, o que é inércia, independente da física ou do que você está estudando? Inércia é a tendência a permanecer como você está. Se você está parado, você fica parado. Se você está em movimento, você continua em movimento. Então, a primeira lei de Newton, ela diz o seguinte: se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado, em repouso, e se ele está em movimento constante, ele tende a permanecer em movimento constante. Exemplos muito clássicos e simples aí do dia a dia. Quando você está dentro de um carro a 60 km por hora, na verdade, você não está parado. A gente tem uma impressão que a gente está parado, mas a gente está em movimento, né? Quem olha de fora vê o carro passando a 60 e você também dentro do carro. Então, todo mundo está em movimento. Se você freia bruscamente, o que acontece com o seu corpo? Ele é jogado para frente. Por quê? A tendência do seu corpo é permanecer a 60 km por hora. Quem vai parar é o carro, não o seu corpo. Outro exemplo clássico, quando você vê Jogos Olímpicos ou o que tenha, né, prova de hipismo, o cavalo está lá toda, correndo. Quando ele se assusta ou quando ele para por algum motivo e é muito abrupto, né, muito rápido, o que acontece com o cara que está no cavalo? Ele é jogado para frente. Por quê? A tendência dele é permanecer naquela velocidade. Quem parou foi o cavalo, não ele, tá? E a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, vai dizer pra gente qual força é necessária para tirar o estado de inércia de um corpo. Eu tenho dois estados de inércia, um repouso e um movimento constante. Para eu tirar um corpo do repouso, sair da velocidade zero e começar a se movimentar, se eu saio da velocidade zero e ganho velocidade, eu tenho uma aceleração, não é? Para sair do movimento constante, eu estou constantemente a 60 km por hora. Se eu quero reduzir ou aumentar essa velocidade, eu também preciso acelerar ou frear, não é? Então, a primeira coisa que a gente sabe é que eu preciso que essa força tenha uma relação direta com a aceleração, porque é a aceleração que tira o estado de inércia do corpo. Ou ela faz quem está parado entrar em movimento, ou ela faz quem está em movimento mudar o seu movimento constante, aumentando ou reduzindo velocidade. Outra coisa que a gente pode ver quanto à força. Eu tenho aqui na mão um pincel e o tablet que eu uso com a apostila, aplicando exatamente a mesma força no pincel e no tablet, para jogar eles para frente. Qual dos dois vocês acham que vai ser mais fácil de eu conseguir jogar para frente com essa mesma força? Nos dois aqui. Vai ser o pincel, né? Por quê? Porque ele é mais leve. Então, se ele é mais leve, quando eu aplico a mesma força, eu consigo jogar ele muito mais na frente. Ou seja, a massa do objeto que está sendo submetido à força faz muita diferença. Então, quando eu tenho pouca massa, eu consigo uma aceleração muito maior para aquela mesma força. Então, a gente tem uma relação direta aqui de que força é massa vezes aceleração. E a gente diz que a força resultante, ou seja, o resultado de todas as forças que estiverem atuando no corpo, tá? Então, essas duas primeiras leis, extremamente importantes, a gente já vai resolver alguns exercícios sobre elas. Uma coisa importante que eu quero falar para vocês. Se eu estou falando para vocês que existe aceleração num corpo, tudo que seja relacionado à aceleração pode ser cobrado de vocês. Pode ser cobrado. Depois que você aplicou determinada força, qual velocidade o móvel alcançou? Quantos metros ele andou? Quanto tempo ele gastou para fazer isso? Ou seja, tudo do movimento uniformemente variado pode ser cobrado aqui. Então, essa aceleração vai trazer de volta tudo que eu possa ter a partir dela, tá? Então, todas as equações que a gente tinha com a aceleração podem ser pedidas aqui para vocês, ok? Então, estou colocando aqui só para a gente relembrar
as 3 equaçõezinhas que a gente usava no movimento uniformemente variado, ok? Vamos lá já fazer alguns exercícios? Vai comigo no exercício 174. É um exercício teórico e vocês vão reparar que nas leis de Newton cai muita coisa teórica, tá? Por causa desse princípio da inércia e da força, que força precisa para atuar num corpo. Então, 174 diz o seguinte: associe a coluna 1 da afirmação com a coluna 2 da lei física. 1. Quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração. Qual lei que está falando de aceleração? Segunda lei de Newton. Então, aqui primeiro vai ser, ou melhor, o número 1 vai ficar lá na última coisinha, né? A gente já pode eliminar letra A, letra C e letra E, ok? Então, na coluna 2, o número 1 está no terceiro parênteses. 2. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Aguenta um pouquinho que eu vou falar dessa lei? Vamos fazer a 3? Um garoto está andando com um skate. Quando o skate bate numa pedra, parando, o garoto é então lançado para frente. Por que ele foi lançado para frente? O skate e ele estavam com uma velocidade. Quando o skate parou, só o skate parou, ele tem uma tendência a permanecer no seu movimento. Então, lei da inércia, primeira lei de Newton. Então, o número 3 vai ficar no seu segundo parênteses, né? Então, tem que terminar com 3 e 1, vai ser a letra D. Depois vocês vão entender a questão do garoto bate no chão e o chão bate no garoto quando eu falar da terceira lei, tá bom? Agora eu quero que vocês façam comigo o exercício 175, que ele diz o seguinte: um corpo de 10 quilos descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação. Então, eu tenho um corpo de massa 10 quilos e que ele está obedecendo à equação S é igual a 2 mais 4t mais 8t ao quadrado. Onde S é medida em metros e T em segundos, conclui-se que a intensidade da força resultante no corpo em newtons vale. Para calcular força, do que eu preciso? Massa e aceleração. Massa eu já tenho. A aceleração eu vou tirar dessa equação que ele me deu. Essa equação é muito semelhante com a equação do sorvetão. Ou seja, eu vou colocar a equação do sorvetão aqui embaixo para a gente extrair dela a aceleração. Então, S é igual a S0, V0t, mais ou menos a t ao quadrado sobre 2. Então, quem é a minha aceleração aqui, ó? A sobre 2 é igual a 8. Então, a minha aceleração é 16. Eu estou fazendo uma comparação direta entre as equações. Então, espaço inicial é 2, velocidade inicial é mais 4. Então, a aceleração sobre 2 é 8. Então, uma aceleração de 16 metros por segundo ao quadrado. Se eu colocar um 16 aqui, 16t ao quadrado sobre 2 vai dar 8. Então, força é igual massa vezes aceleração. Massa 10, aceleração 16. Então, uma força de 160 newtons. Bem simples e tranquilo, ok? Vamos lá fazer mais uma questãozinha dessa parte inicial. Questão 180, por favor, vai lá comigo. Na questão 180, a gente tem o seguinte: observando-se o movimento de um carrinho de 0,4 kg ao longo de uma trajetória retilínea, verificou-se que a sua velocidade variou linearmente com o tempo, de acordo com os dados da tabela. No intervalo de tempo considerado, a intensidade da força resultante que atuou no carrinho foi... Então, a massa é de 0,4 kg. E a gente tem aí um quadro com velocidades e tempos. Essa aceleração, ela não é o ΔV sobre o ΔT? Então, eu vou fazer esse cálculo. Então, a primeira coisa, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, a minha aceleração vai ser velocidade final 18 menos velocidade inicial 10. Tempo final 4 menos tempo inicial 0. Então, a minha aceleração, 8 sobre 4, 2 metros por segundo ao quadrado. Feito isso, a gente consegue agora calcular a força resultante no corpo, que foi o que ele me pediu. Então, a força resultante, massa vezes aceleração, massa 0,4,
aceleração nós calculamos, então uma força resultante de 0,8 newtons. Toda força é medida em newtons, tá? Então, inclusive, vou colocar aqui para vocês, para ninguém esquecer. A aceleração é metro por segundo, a massa é em quilo e a força é medida em newton, que a gente bota aquele Nzinho no final. As unidades de medida são muito importantes, tá? Então, fizemos o exercício dessa primeira parte, agora eu vou falar com vocês sobre a terceira lei de Newton e sobre todos os tipos de força que podem atuar num corpo. Aí agora a gente vai para a última lei de Newton, que é a terceira lei, lei da ação e reação. Essa lei diz o seguinte: toda ação corresponde a uma reação com o mesmo valor em sentidos opostos. O que isso representa na realidade? Se eu colocar minha mão aqui no quadro e empurrar o quadro com uma força de 10 newtons, eu vou empurrar ele com uma força aqui, né? Apontando para dentro do quadro. O quadro devolve na minha mão uma mesma força de 10 newtons. Sabe aonde acontece o par de ação e reação? Toda vez que tem contato. Toda vez que eu tenho dois corpos juntos, eu tenho um parzinho de ação e reação, tá? Então a gente vai ver na prática aqui no treinando. Então o treinando tem 3 bloquinhos, cada um com a sua massa e uma força de 20 newtons. E ele está querendo saber a força que o corpo A exerce no B. Eu vou mostrar para vocês o cálculo de todas as ações e reações que são entre A e B, sempre onde tem contato, e entre B e C. Então eu vou mostrar as duas, na hora do exercício você vai fazer a que for necessária. Mas 2 passos são importantes para resolver os exercícios de leis de Newton que tem ação e reação, ou seja, que tenha 2 corpos interagindo. Primeiro, preciso calcular a aceleração. A aceleração ela é sempre igual no conjunto inteiro. Você não pode, por exemplo, ter um acelerando e o outro freando, porque senão um está andando e o outro está andando para trás. Não pode, né? Então, para fazer o primeiro passo que vocês têm aí, primeiro passo, e eu vou colocar, vai ser calcular a aceleração. Como que a gente faz o cálculo da aceleração? Força é igual a massa vezes aceleração. Eu vou chamar essa força de força total e essa massa de massa total. Qual é a força total? Essa explícita que ele deu aqui no exercício, que está empurrando o conjunto todo. Então, a força de 20 newtons é igual massa total 3 mais 2 mais 5 vezes aceleração. Então, 20 é igual a 10 vezes A minha aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Achou a aceleração? O meu segundo passo eu quero que vocês escrevam aí, porque eu já botei os bloquinhos aqui. Então, vocês vão escrever aí, no segundo passo, separar os blocos. Escreve para mim. Segundo passo, separar os blocos. É obrigatório separar os blocos para desenhar as forças. Não dá para adivinhar onde as forças estão atuando, tá? Então, vamos lá. Peguei os meus 3 bloquinhos e desenhei lá separadinhos. Essa força já estava aqui, então ela vai continuar. Eu tenho uma força F aqui. Eu falei para vocês que existe ação e reação no contato, não é? Então, vai ter ação e reação entre A e B e entre B e C. Entre A e B, só podem ter forças com esses nomes. Força que A faz no B, força que o B faz no A. Então, aqui vai ter a força que o B está fazendo no A e aqui a força que o A está fazendo no B. Concordam comigo? É um empurrando o outro? Aqui, no meio de B e C, mesmo esquema. Eu vou ter a força que o C está fazendo no B e aqui a força que o B está fazendo no C. Então, ação e reação sempre tem um par, ok? Agora nós vamos escrever uma equação para cada bloco. Então, aqui, equação do bloco A vai ficar. Como que vai ficar a equação? Tá vendo que essa força aponta para a direita? Ela indica o sentido positivo da trajetória. Todas as forças que apontarem para a direita serão positivas, todas que apontarem para a esquerda serão negativas. Qual força está atuando no bloco A? A força F apontando para a direita e a força de BA apontando para a esquerda. Então, eu tenho F positiva menos FBA
é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Equação do bloco B, vou deixar um espacinho ali para resolver, tá? Aliás, deixa eu botar um pouquinho para cima, senão eu não consigo colocar todas. Equação do bloco B. Quais forças estão atuando no bloco B? Olhando só para o bloquinho B. Eu tenho uma força AB apontando para a direita e uma força CB apontando para a esquerda. Então vai ficar força que o A faz no B menos força que o C faz no B é a massa do B vezes a aceleração. Se a equação que você está montando é do bloco A, então é a massa dele. Se a equação que você está montando é do bloco B, então eu uso a massa dele, tá? Agora a última equação, equação do bloco C. Qual força está atuando no bloco C? Só essa, né? Que está jogando para a direita. Então, a única força que tem ali, força que o B faz no C, é massa do C vezes a aceleração. Não inventa força, não fala assim, eu acho que tem uma força aqui, né? Só tem força onde tem contato, onde tem ação e reação, tá bom? Então, eu vou começar resolvendo por essa última, que só tem umazinha, vai ficar mais fácil. Força que o B faz no C é a massa dele, 5, vezes a aceleração 2 que nós achamos. Então, força que o B faz no C vale 10 newtons. Achou a força que o B faz no C? Agora eu preciso achar a força que o A faz no B. Lembrando que pares de ação e reação têm o mesmo valor. A força BC vale 10 e a força CB também, tá? Então aqui vai ficar FAB, que eu quero, menos 10, que nós já achamos, é a massa do B, 2 vezes a aceleração. Então a força que o A faz no B é igual a 4, esse 10 vai para lá somando, então 14 newtons. Preciso resolver o primeiro? Não precisa, porque eu já tenho. A força principal vale 10. A força vale 10? Vale 20. A força FBA vale 14, eu tenho a massa e tenho a aceleração. Então, eu não precisaria resolver ele porque eu já tenho todos os dados, tá? Então, toda vez que você monta os seus bloquinhos, um não vai precisar ser resolvido, porque você já vai ter tudo. Eu achei todas as informações porque a gente está treinando, tá? Mas aqui vocês precisariam só do FAB. Então, resolvemos, deu 14 newtons. Copiem, que agora eu vou resolver alguns exercícios já dessa parte com vocês.